Hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo dessa bolsinha box, tá? Ó, ela é feita na alça rígida de cadastro de 30, tá? O material que nós utilizamos foi a tricoline, tá? O tricoline externo, no tecido externo, ó. Tricoline no tecido externo. Ela é bem quiltada. A cliente escolheu com bordado, é um presente que ela vai dar a alguém. E ela, olha, toda no quilt, cadastro reforçado atrás, tá? Fecho lateral, dos dois lados, lacinho, ó. E dentro ela é de microfibra, tá? Essa estrutura dela, ó, microfibra, tem bolsinho, olha, interno aqui. Não sei se vai dar pra vocês estar vendo, ó. Bolsinho interno. Olha lá, no mesmo tecido do externo, tá vendo? Nós utilizamos a manta R1, mas você pode usar R1 ou R2, tá bom? Fique com a gente aí, o material que nós utilizamos nela, todos os detalhes de fecho, gorgurão, essas coisas, vai estar aí na descrição do vídeo. Isso aí, fica com a gente, tá bom? Então, amados, esse aqui é o tecido principal. Esse aqui é a manta, essa é a manta, pode ser a R1 ou a R2. E essa aqui é o forro, esse aqui é o tecido de forro, tá vendo? Sendo que eu vou tirar agora aqui o tecido de forro para mostrar uma coisa a vocês, separar. O tecido principal, tanto o tecido principal como a manta e o forro tem 60 assim de comprimento e de largura ele tem 40, ok? Esse tecido principal, ele é colocado quiltado somente com a manta, olha, tá vendo? A manta e o tecido principal é quiltado. Você pode quiltar ou você pode, esse quilt é feito na máquina, tá? Mas você pode fazer a mão livre ou você pode fazer também o metalacê. Nós temos vídeo aí no canal ensinando a fazer o metalacê, tá? Aí sim que você vai trabalhar aqui com isso aqui. Depois disso aqui é necessário fazer as marcações. Isso daí é o segredo dessa bolsa box de alça, tá bom? Aí depois que fizer as marcações aqui, a gente volta para mostrar o resto. Olha, nós estamos com essa parte aqui, que nós já fizemos, ó, essa marcação no meio. Dobrei o meio, tá vendo? E passei o giz. Eu uso aquele giz mesmo de escola, você faz uma ponta fininha, o certo é de alfaiate, mas quem não tem, faz com que tem, né não? Então, aí a gente risquei aqui no meio, tá vendo? Tá riscado aqui no meio. Aí vira o outro lado, marca o meio também, olha, faz um risco com giz aqui, tá vendo? Vou dobrar aqui de novo e vou mostrar a vocês como que eu fiz essa marcação aqui. Caixinha de leite, 7 por 7, botei aqui, fiz o risco, ó, fiz o risco aqui, fiz a mesma coisa desse lado, fiz o risco aqui, peguei a régua, uni esse risco aqui, tá vendo? Fiz a mesma coisa do outro lado, caixinha de leite, 7 por 7, caixinha de leite, uni aqui com a régua, tá vendo? Agora nós vamos abrir, ó. Esse é o nosso fundo. Esse aqui vai ser o fundo, tá? Tá vendo essas beiradinhas aqui, ó? Essas beiradinhas aqui, nós vamos refilar, tá vendo? O que que é refilar? Nós vamos retirar esse excesso para ficar no tamanho certo, tá? Então, a mesma marcação que nós fizemos aqui da caixinha de leite e unimos essa parte do fundo, essa é a parte do fundo. Nós vamos fazer aqui, ó, caixinha de leite aqui e vamos unir essa parte aqui. Nós vamos encontrar a marcação da nossa alça. A mesma coisa que foi feita aqui, foi feita na parte de trás. Agora nós vamos encontrar a alça. Você vai medir desse risco que você fez aqui de cima, você vai medir 6 centímetros abaixo, tá vendo? 6 centímetros e 6 centímetros. Aí daqui, desse risco do meio, você precisa encontrar aqui, olha, você vai colocar a sua fita métrica no 5,5, porque você precisa de um intervalo entre uma alça e outra de 11 centímetros.
de 11 centímetros para fora que vai pegar a sua alça. Eu vou estar usando o cadastro rígido de 30, tá bom? Cadastro de 30. Então aqui vai ser a nossa alça, ela vai ser presa aqui. Eu botei aqui com altura de 6 centímetros, porque eu preciso depois cobrir ela aqui. Então ela vai ficar com 5 centímetros na verdade, tá bom? Ela vai ser presa aqui, do outro lado, do mesmo jeito, tá vendo? Desse jeito aí. Aqui a cliente pediu um bordado com o nome dela. Então eu marquei aqui, fiz a marcação do bordado. Minha filha vai levar para a máquina e vai fazer o bordado. Aqui ela vai ter um bolso de tela. Então, da base dessa alça, que foi de 6 centímetros por 11, eu fiz um risco aqui a partir dos 6 centímetros, tá vendo? Descendo. E vamos medir aqui. Você vai cortar um bolso de tela com 26 centímetros, corte com 26,5, tá vendo? 26,5 por 11. Por 11, vai ser um bolso de tela que vai ser ter um fecho aqui. Vou cortar o bolso de tela, vou preparar o bolso de tela, minha filha vai bordar aqui e nós vamos voltar. Então, para fazer o nosso bolso de tela, o bolso externo, eu vou utilizar dessa tela aqui. Por que eu quero essa tela bem vazada? Porque eu preciso que a minha estampa fique aparente. É mesmo um bolso superficial para poder aparecer. A estampa pode ser utilizada, mas a estampa não fica escondida. Então nós cortamos essa tela, lembra que foi com 26,5, ó, tá vendo? Por 11, não é? E eu vou ter que cortar, ó, por 11. E eu vou ter que cortar um fecho, tá vendo? Esse fecho eu compro a metro. Esse feixe ecrã é número 6, eu compro ele a metro. Eu cortei ele 1 centímetro a mais da tela. E vamos precisar de um pedaço de gorgurão também. Material para bolsas, tá? Onde vende material para bolsa, vende ele. De gorgurão. Esse gorgurão também tá do tamanho do fecho, 1 centímetro a mais da tela. E um cursor, tá? Para fecho número 6, tá? No caso eu comprei o niquelado porque serve, eu compro em grande quantidade, serve para todos, tá vendo? Então nós vamos colocar, vamos dobrar aqui nessa tela meio centímetro, tá vendo? Da parte de cima e da parte de baixo. Por que nós vamos dobrar meio centímetro? Esse meio centímetro que eu vou dobrar na parte de cima, eu vou dobrar para me estar colocando esse gorgurão aqui, tá vendo? Esse gorgurão aqui. Eu vou colocar esse gorgurão e vou colocar o fecho nesse gorgurão, tá bom? Vou ligar a máquina aqui rapidinho. Olha, vou dobrando e vou dobrando o gorgurão junto. Olha aqui, ó, o gorgurão ele só é uma dobradura. Dobro meio centímetro ali dentro, escondo ele aqui dentro, tá vendo? Para dar uma segurança maior. Olha, começamos aqui, sempre você começa com um retrocesso aqui e finaliza com retrocesso. Essa tela você não pode puxar, você esconde ela aqui dentro, dobra, esconde, não pode puxar, senão ela fica enrugada, tá vendo? Agora esse fecho, nós vamos colocar ele aqui, tá bom? Vou passar uma costura aqui na parte de cima e vou voltar pespontando a parte de baixo. 2 costuras no fecho, vai ficar um fecho reforçado, tá ok? Então, tá vendo, ó? Nós fizemos aqui, dobramos meio centímetro, colocamos escondidinho aqui dentro do gorgurão, coloquei o fecho, tá vendo? E dobrei também meio centímetro aqui, ó, e fiz logo uma bainha, porque depois, quando for aplicar na bolsa, nós vamos fazer uma costura em cima dessa daqui. Aí você vai me perguntar, ué, mas aqui vai ficar sem acabamento? Tá vendo por que tá passante? Porque isso aqui vai ficar escondido na costura que aqui vai levar. Nós vamos cortar aqui, ó, o que passou, tá vendo? Eu falei que é bom deixar passante, é melhor a gente acertar depois, tá vendo? Pra ficar certinho depois, que você pode botar o fecho pra lá, ou mais pra lá, ou mais pra cá, o gorgurão também. Aí você acerta depois para ficar bonitinho. Olha, esse fecho vai ficar aqui. Sendo que antes do fecho, lembra que eu falei que nós marcamos com 6, mas que a alça vai ficar escondida para ela ficar com 5, tá vendo?
Quando você fizer esse bolso, observa se ele tá do mesmo tamanho, tá? Então, aí você aproveita e dá uma queimadinha assim, ó, nos cantinhos com isqueiro, tá? Eu não dei aqui, depois eu vou dar. Então, essa alça aqui, olha, essa alça que eu tava falando, ela é bem rígida, tá vendo? É de bolsa mesmo, 50 centímetros. São 2 alças de 50 centímetros. Ó, 50 centímetros, tá vendo? São 2 alças. Então, antes de colocar esse bolso, nós temos que colocar a nossa alça, tá vendo? Nós vamos fixar a alça aqui e esse bolso vai ser costurado aqui em cima. Eu vou para a máquina, vou fixar a alça aqui, tá? Vou fazer uma costura de cruzinha aqui, reforçar sempre essa parte, porque essa parte é a de cima. Olha, eu esqueci de falar antes, mas você vai precisar de um outro pedaço de cadastro do mesmo cadastro de 30, tá vendo? Um outro pedaço do tamanho desse fecho aqui, do tamanho desse bolso aqui, que é 26,5, lembra? Olha, da mesma largura, tá vendo? Para fazer o acabamento na parte de trás, para cobrir a alça na parte de... Esse vai ficar lá atrás, esse aqui na frente, tá vendo? E esse aqui, ó, esse vai ficar aqui atrás, olha. Nós vamos colocar aqui, cobrindo essa alça aqui, ó, de trás, tá vendo? Ó, é isso aqui. Já fixamos a alça, tá vendo? Ela aberta, ela vai ficar assim, olha, alça pra lá e alça pra lá. Fixamos a alça com 6 centímetros, fizemos uma costura aqui, ó, em cruz aqui. Faz um reforço sempre nessa linha aqui e nessa aqui, tá bom? Reforço aqui e faz essa costura em cruz aqui. Ó, todo esse contorno, essa costura em cruz. Aqui nessa parte é da frente. A gente vai marcar 1 centímetro, tá vendo? Aqui a gente botou com 6. Essa altura precisa ficar com 5. Nós vamos botar aqui por cima, ó, esse bolsinho. Ele precisa estar fora daquele risco. Lembra que eu falei no começo? Precisa estar fora, porque aí ele vai ficar embutidinho ali. Vai ficar assim. E a travessa vai pegar do outro lado. Olha pra cá, ó. Isso aqui, ó. A travessa vai ficar aqui. Se você quiser dar uma continuidade aqui nesse risco, tá vendo? Esse risco você une esse com esse, e aí você vai saber que a travessa tem que ficar para fora do risco do giz. Aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Agora, olha, ficou assim, tudo pronto, tá vendo? Tudo presinho. Ah, lembra daquela costura que eu tinha feito de meio centímetro aqui, ó? Não aparece nem a outra costura que eu passei por cima. Passei no mesmo lugar que da outra, tá vendo? Costurei essas beiradas, o giz está aqui, a tela tá passando, tá vendo? Tudo fixado, tá vendo? Agora aqui também, ó, mesmo jeito que aqui, esse fecho tem a mesma largura desse cadastro, por isso que eu optei por esse, tá vendo? E aí já tá fixado. Agora nós vamos reservar essa parte e vamos passar por forro. Nós vamos preparar a marcação e o bolso do forro, tá bom? Olha, eu preferi botar esse material, esse mesmo tecido, do tecido principal aqui da bolsa no bolsinho, tá vendo? Então, nós marcamos aqui de altura, aqui nesse tecido aqui, para fazer essa marcação, ficou aqui daqui pra ponta 12,5, tá? Todos os dois lados, 12,5. Aqui nós vamos fazer a mesma marcação. Da ponta pra cá, nós vamos marcar 12,5, aberto, olha. Você vai abrir o tecido do forro e vai marcar 12,5 aqui, tá vendo? 12,5 aqui, vai passar um risco e vai dobrar ao contrário e vai acertar as pontinhas aqui, ó. As pontinhas bem certinhas aqui. E vai passar o giz aqui entre 17 ou 20 centímetros, daqui pra cá, ó. Vai marcar esse meio aqui também, tá vendo? Porque o bolso vai ficar nessa retinha aqui, que tem um fechecré, tá vendo? Então, a gente vai marcar o bolso. Acabou de marcar o bolso. Nós vamos preparar o bolso para fixar aqui. Então, esse bolsinho aqui, da parte do fundo, nós cortamos ele com 20 por 12. Aí eu fiz a bainha, ó, com 1 centímetro, tá? Bainha todo o contorno do bolso, ó.
com 1 centímetro, tá? Contorno dele. E mediu o fecho. Esse aqui é um fecho, eu botei ele azul, mas você pode comprar os seus fechos tudo da mesma cor, tá? Eu optei por azul, porque o fundo aqui é azul. Aí lá eu botei o preto porque a tela era pretinha. Aí você vai cortar o seu fecho do mesmo tamanho que ficou o bolso. No caso, meu fecho aqui ficou com 18 centímetros, tá vendo? E aí eu fiz esse acabamento aqui nessa pontinha, tá? Essa dobradura aqui, esse acabamento nessa pontinha. E vou fazer esse acabamento também nessa pontinha aqui, não precisa de acabamento, só aqui que precisa dobrar a bainha. Mas aqui não precisa porque o fecho vai costurar junto com o tecido, não vai aparecer. Eu vou ensinar vocês a fazer esse acabamento. Esse acabamento tem 4,5 por 4, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: nós vamos costurar na parte de baixo, na parte que ele vai ficar sem acabamento, essa parte de baixo. Nós vamos costurar aqui, ó, nessa beirada aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos costurar com 1 centímetro para dentro do fecho. 1 centímetro, ó. Vamos passar o retrocesso e vamos costurar 1 centímetro para dentro do fecho. Volta aqui com o retrocesso, que o fecho agarrou ali. E aí você vai fazer o seguinte aqui, olha. Essa parte não precisa de acabamento. Você vai dobrar essa parte aqui pra dentro, tá vendo? Vai dobrar pra dentro. Vai fazer uma dobrinha aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bonito. E vai fazer esse acabamento aqui, ó. Tá bom? Vamos dobrar bem bonitinho. Dá trabalho, gente. Mas é uma coisa que tem... Todo acabamento bonito dá trabalho. E você tem que procurar dobrar de forma que fique do mesmo tamanho do outro lado, ó. Tá vendo? Aí você vai costurar aqui por cima. Tenta botar o máximo pra dentro da bainha. Ó. E faz esse acabamento. Não esquece de, antes disso, colocar o cursor, tá? Coloca o cursor. Aí faz um retrocesso aqui, ó. Faz esse acabamento aqui. Agora, olha como ficou, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. Ainda daria para botar um pouquinho mais para dentro, mas não vai fazer diferença isso aqui não. Aí você, essa parte sem acabamento aqui de baixo, ela vai ser costurada assim, ó. Então, isso vai ficar escondido. Vou costurar para você ver. Ó, isso vai ficar escondido. Você vai botar no lado ao contrário, ó. O tecido, a parte certa com o lado dos dentinhos do fecho para cima. E vai fazer essa costura aqui. Tá bom? Ó, retrocesso. Sempre retrocesso, tá, gente? Não esquece, não. Costura sem retrocesso... ela perde seu valor, sabe? Aí aqui por baixo, ó, bota a agulha pra dentro pra não fugir aqui, ó, da onde você tá costurando. Puxa o cursor pra lá, ó. Ó, puxei o meu cursor pra lá. Agora você dá continuidade aqui e tenta igualar esse finalzinho aqui, o máximo que você puder, tá? Aí vai pro, ó, retrocesso, tá? Aí aqui, olha como é que vai ficar bonitinho, ó. Olha que coisa linda. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer essa costura aqui por cima, esse pesponto aqui por cima. Retrocesso. Eu sou chata com retrocesso, tá, gente? Vai, ó. Direitinho aqui. Tô fazendo devagarinho pra você entender. E, ó, dá continuidade aqui. Vou passar mais uma aqui para dar um outro no pesponto aqui. Dá mais uma segurança no fecho. Ó, vem bem pertinho, vou ali um pouquinho, que a minha linha aqui embaixo às vezes agarra. Deixa
Vou dar uma olhadinha aqui. Pera aí um pouquinho. Vou dar uma repuxadinha aqui. Aí, ó. A gente dá continuidade aqui, ó. E retrocesso no final. Prontinho, ó. Lembra aquela marcação que nós fizemos aqui no tecido do forro? Essa e essa. Agora nós vamos marcar esse aqui, ó. Nós vamos marcar o meio aqui, tá vendo? Vou marcar esse meio. E vamos marcar esse meio aqui. Aí você não tem como fugir a sua costura de ficar certinho, ó. O meio aqui e o meio aqui. Você vai passar uma costura nesse contorno, tá? Vou fazer essa costura e já eu volto. E essa parte aqui do tecido principal já tá pronta, tá vendo? A gente já tinha feito. Agora esse aqui, ó, como é que ficou o bolsinho. Passei a costura em cima da mesma costura. Agora nós vamos botar, ó, o fecho que vai ficar embutido, tá? Para isso nós precisamos, é aquele fecho a metro, tá? A gente vai abrir, ó. Abrir, cortei o fecho sempre a mais, tá vendo? Cortei meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá a mais. Então, 1 centímetro a mais desse pedaço aqui que tem 40. Se tem 40, o fecho tá com 41. Nós vamos colocar, tá vendo a parte do dentinho? Nós vamos colocar esse fecho aqui. Ó, aqui. E esse com o dentinho, tá vendo? A parte do dentinho pra baixo. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, como ficou? Essa alça vai vir pra cá, tá? E nós vamos vir com o nosso forro. Vou virar nosso forro aqui, ó. Ó, nosso forro vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vamos virar ele ao contrário, ó. Tava do lado certo, vamos virar ao contrário. E vamos colocar aqui, alça pra dentro. E vamos colocar aqui, ó. Aqui também, vamos colocar aqui. Tá bom? Aí vamos prender aqui, ó. Você vai colocar ele aqui com o dentinho pra dentro, ó. Vai colocar esse outro tecido aqui e vai começar a prender. Pode ser com alfinete, tá vendo? Você vai prender aqui, porque nós vamos passar uma costura aqui. Acerta aí direitinho e prende. Faz isso dos dois lados, desse lado e do outro, tá bom? Nas duas pontas você vai fazer isso. Acerta aí direitinho e vai passar uma costura aqui, ó, tá? Lá também vai fazer isso. Eu vou pra máquina e já volto. Passei a costura aqui desse lado, tá vendo? E daquela outra ponta lá. Agora nós vamos desvirar. Olha, não passei nessas duas pontas aqui não, ó. Só no do fechicré. Agora nós vamos desvirar. Ó. Tá vendo aqui? Desvirar. Vamos acertar o fecho aqui, ó. Puxa direitinho aí, tá? Porque nós vamos precisar agora, sim, passar uma costura. Ó, desvira o fecho aí, tá? E nós vamos passar uma costura agora pra acertar. Cortei aquele fecho que tava sobrando, tá vendo? Se tiver o fecho sobrando, essa parte aqui ainda vou cortar. Aí você agora vai passar uma costura aqui, toda nela por aqui, ó. Todinha no contorno dela. Vou levar pra máquina e já volto. Olha, nós vamos precisar de 2 acabamentos de 7 por 10, tá? Que vão ser os puxadorzinhos. A gente vai fazer o seguinte, vai dobrar ele aqui no meio, vai dobrar ele no meio de novo, ó. Vamos dobrar 2 vezes no meio, ó. Vamos fazer isso aqui e vamos passar uma costura. Nós vamos fazer isso nos dois, tá bom? Então, gente, já passamos a costurinha, tá vendo? De pesponto, no fecho todinho, ó. Todinho. Todas as laterais. Agora nós vamos botar o cursor. Esse cursor você precisa passar ele inteiro, ó. E depois vir aqui, ó, e passar o cursor de novo. E deixar esse cursor, ó, tem que ser certinho, não pode ficar torto não, tá, gente? Senão fica feio. Ó, certinho. Aí deixa ele aqui no meio, tá bom?
Vou botar esse grampinho aqui para evitar do meu fechinho abrir. E nós vamos desvirar essa parte. E é aqui não, gente, é aqui, ó, solto, tá vendo? Nós vamos desvirar essa parte. A gente desvirar essa parte, nós vamos marcar o meio. Segurou a pontinha do fecho aqui, ó. Segurou a pontinha do fecho, estica bem e marca o meio e dá um piquezinho aqui, tá vendo? Eu já dei um piquezinho. Se você não quiser dar um pique, você marca com giz, ó. Eu até prefiro, porque essa parte a gente vai utilizar. Do outro lado a mesma coisa. Segurou aqui, ó. Aqui tem uma costurinha aqui que eu tinha feito e não desmanchei. Ó, segurou aqui, tá vendo, ó? Ó, nos dentinhos do fecho, ó, vai ficar bem certinho. Aí puxa aqui, ó, e faz, já tá um piquezinho aqui, mas eu vou marcar com giz pra vocês verem melhor. Piquezinho bem pequenininho, tá, gente? Aí o que que você vai fazer? Vai trazer isso aqui, ó, pro meio. Onde tá o seu piquezinho aqui, ó. Vai trazer o fechinho pra aqui. Lembra do acabamento que a gente fez agorinha? Então, ó, esse acabamento já passei uma costurinha dos dois lados, dos dois acabamentos, na pontinha, tá vendo? Dobrei ele não era 10 por 7, a gente dobrou ele e passei uma costurinha assim. Esse acabamento vai ir a parte, ó, redondinha pra dentro aqui, ó. Você vai costurar aqui, ó. O pique, o acabamento, fecho, ó, prende aqui, ó, ou com alfinete ou com grampinho. Do outro lado, a mesma coisa. Minha cachorrinha tá aqui, nossa mascote, gente, não repara não. Ó, aí a gente vai prender aqui, ó, e vamos passar pra máquina passar uma costura aqui nessa ponta e nessa ponta. Já já a gente volta. Olha, tá aqui, passamos a costura aqui e a costura aqui, tá vendo? Agora nós vamos ter que marcar de novo. Lembra aquela forminha de caixinha de leite no papelão? 7 por 7? Não vamos poder marcar, olha, na ponta do tecido aqui não, ó, tá? É na costura, depois da costura, tá vendo? Aí você vai marcar a caixinha de leite. Ó, vai marcar aqui a caixinha de leite, tá bom? Dos 4 lados, lembre-se, não pode ser lá na pontinha, tem que ser depois da costura, ó. Então, gente, ó, fizemos a caixinha de leite e cortamos, tá vendo a sobra? Não pode cortar, gente, a alça, tá, gente? Cuidado, cuidado com a alça aqui. Eu abri um pouquinho aqui, tá vendo? Fecho, ó. Abri aqui um pouquinho, dei uma juntada na alça aqui antes de cortar, ó. Puxei a alça aqui, ó. Cuidado que vocês podem cortar a alça aí, tá? Aí eu vou, fechei aqui, ó. Só pra não abrir todo o fecho. Aí fechei aqui e cortei, tá bom? Então, gente, tá vendo aqui? Eu já botei o acabamento aqui. Mas antes de botar esse acabamento com o gorgurão, tá vendo? Olha, com o gorgurão. O gorgurão, ele tem uma marquinha aqui que você dobra só no meio. Ele tem acabamento nas duas pontas. Antes de botar isso aqui, eu vou contar pra vocês o segredinho do bolso lateral. Lembra daquela caixinha de leite que nós cortamos? Foram 4, né? Então, eu abri elas, tá vendo? Tirei essa rebarba, abri toda ela e tirei. De um lado tinha essa telinha com a sobra do fecho, do outro lado tem o cadastro. Tirei e deixei elas assim. Olha como é que elas ficaram, tá vendo? Depois que eu fiz isso, eu cortei um fecho na tonalidade azul, um fecho um pouquinho maior que ela. Depois eu vou refilar ele, tá? E vou colocar um cursor. Eu vou colocar esse fecho aqui, vou botar assim, tá vendo? Vou refazer essa costurinha aqui da caixinha de leite e vou colocar ele aqui, o fechinho aqui, ó. E vou costurar e depois vou rebater aqui em cima e botar o cursor e vou mostrar pra vocês que eu vou ter que botar um acabamento aqui pra completar o bolsinho, tá bom? Já volto. Coloquei o fecho, tá vendo? Já refilei as pontas do fecho, ó. Refilei tudo aqui, tá tudo certinho aqui. Agora, nós vamos cortar 2 acabamentos de 6 por 11. Ele vai ficar passante pra gente colocar nessas laterais. Por quê?
porque esse bolso vai entrar aqui por dentro, mas ele precisa ter um restinho de tecido aqui, e eu preciso ter um acabamento aqui nessa parte. Aqui eu não vou precisar, porque eu vou fazer bainha, tá? E aqui vai ficar na pontinha aqui, vocês vão ver. A gente vai botar esse acabamento aqui desse jeito aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ó, ao contrário, tá vendo? Ó, essa parte estampada junto com essa parte das costas do bolsinho. Vai ficar passando, você pode deixar, pode ficar tranquilo. Vamos costurar com 1 centímetro. E vamos virar e fazer o mesmo esquema que a gente fez naquele bolso, no bolsinho no acabamento do fecho. É, no acabamento do fecho, minha filha me lembrando aí, olha, tá vendo? Você vai deixar um pedacinho de tecido aqui duplo aqui, tanto do de baixo quanto do de cima, ó, dobrou bem a beiradinha e vai cobrir essa costura aqui, tá bom? Ó, e vai passar a costura por cima aqui, sempre com retrocesso, né? Ó, vai fazer isso, tá bom? Dos dois lados. Olha, vamos refilar aqui, tá vendo? Já tirei daqui, daqui e daqui. Vamos refilar e vamos fazer uma bainha aqui, ó, de meio centímetro, tá? É muito importante essa bainha bem pequenininha, tá? Meio centímetro. Quando a gente for prender lá, a gente vai fazer a costura em cima dessa mesma costura que nós fizemos, tá bom? Gente, agora que vem o pulo do gato. Lembra que a gente finalizou tudinho, botamos o acabamento? Então, essa parte do acabamento, você vai ter que tirar. Eu não falei antes, porque todo mundo finaliza assim. Só que é o nosso segredinho para a entrada desse bolso. Então, você precisa entender isso. Aí, você vai pegar esse acabamento. Eu já desmanchei, tá vendo? Abri aqui. Você vai pegar o acabamento. Fixar ele aqui. Agora, você já pode fixar ele aqui. Tá? Você vai fixar o acabamento ali. Vai marcar o meio aqui, tá vendo? Do fecho, eu já marquei, tá vendo? Esse acabamento aqui vai ficar tudo coberto, tá? Não vai precisar fazer acabamento aqui, não. E a bainha que a gente fez, lembra? Tem essa bainha. Tá vendo esse fecho aqui? Você vai igualar ele aqui na ponta. Ó, você vai igualar ele aqui na ponta. Vendo como é que ficou certinho aqui, ó, o bolso ficou certinho. Aí você vai trazer, nós completamos com esse acabamento, porque tava faltando um pedacinho aqui, lembra? Agora você vai costurar essa parte aqui, tá? Em cima da mesma costura. Já já a gente volta. Olha, fechamos aqui, ó, em cima da mesma costura da bainha. Agora a gente vai fechar as laterais todinha e vamos ir direto lá pro fecho. Ó, vamos botar o fecho no lugar todinho, tá vendo? Todinho o fecho no lugar. E agora a gente vai unir. Tá vendo aqui? O fechozinho aqui vai ficar no giz aqui, que é o meio, é o nosso meio ali de tudo, né? A gente vai... É, do fecho principal. A gente vai unir de novo aqui. Cuidado para não bater com a agulha no cursor, ó. Levanta a agulha, levanta a sapatilha, empurra o cursor para lá, ó. Tem que ter esse zelo, é trabalhoso, mas você tem que ter esse zelo, senão você pode quebrar a sua agulha. O cursor tá pra lá, ó, já tá ali. Agora eu vou terminar minha costura, tá? Ó, vai finalizar a costura, fazer o retrocesso. E vamos botar o acabamento com o gorgurão, tá bom? Olha como o gorgurão é fácil. Ele tem uma linhazinha aqui no meio, tá vendo? Vou te mostrar, ó. Ele tem uma linha aqui no meio, ó. Não sei se dá pra ver. Aí você vai ter que
dividir ela aqui na costura. Não é igual o viés, eu acho ele mais fácil para bolsa, eu acho ele mais fácil. Mas é melhor para acabamento interno, tá? Ó, segura ele firme, vai esticando ele para não enrugar a costura. Tem cuidado aqui em cima do fecho, fica mais durinho, passa mais lentamente. Pronto. Então, a gente, ó, fechou aqui, tá vendo? Um grampinho em todos os lados, tá vendo? Tem que estar bem certinho. Você olha as pontinhas para ver se tá bem certinho, ó, tá vendo? Agora nós vamos fechar, igual a gente fez aqui. Você bota essa parte do gorgurão para baixo, para não ficar pro lado do fecho, tá? Você apoia para esse lado de cá, tá? Vamos fechar e pôr o gorgurão, tá? Então, ó, toda fechada, toda no acabamento, tá vendo? Todo no acabamento. Aí você dá uma queimadinha com o isqueiro aqui e aperta que o gorgurão ele cola, tá vendo? Ó, finalizou o bolso interno no lugar certo. Agora nós vamos desvirar, tá? Então, gente, agora a gente, com a outra parte da caixinha de leite que sobrou, nós fizemos esse lacinho, tá vendo? Botamos uma pedrinha aqui, colamos tudinho com cola quente, bem coladinho, tá? As 4 pontinhas, o meio. E aí a gente tem que limpar o giz, tá vendo? Vamos limpar o giz e ela tá pronta. Ficou assim, ó. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vocês perceberam aí, né? Que minha filha botou uma correção aí no vídeo, que eu errei aqui, ó. Você não pode esquecer disso, tá? Tá vendo esse acabamento aqui? Vou mostrar de pertinho, tá vendo? Eu coloquei ele na parte do fundo, eu prendi ele na parte do fundo. Nós não mostramos aí, mas eu tive que retirar e colocar ele na parte do fecho. Ele é preso no meio do fecho. Se você botar ele na parte do fundo, ele vai ficar dentro do bolsinho, tá bom? Então você toma cuidado com isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para as próximas notificações, tá bom? Eu sou Silvana. Eu sou Ralana. E este é o canal Ateliê Elohim. Tchau!